para a nossa reflexão do dia. Eu vou trazer uma palavra a respeito da salvação que Deus destinou à família de Israel, à nação israelita, e que essa salvação chegou também a nós gentios. Para isso nós vamos ler um texto aqui em Lucas, no capítulo 1, que fala sobre o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, para a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual vos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Muito bem, esse texto de Lucas, capítulo 1, versículo 7 até o versículo de número 79, que li, traz para nós profundas reflexões. De um modo geral, a população, o povo em geral, eles pensam o seguinte, que todos nós somos ou seríamos escolhidos como filhos de Deus e que estariam debaixo da proteção de Deus. Mas quando se estuda, se analisa com profundidade, a coisa não é bem assim. Existe um mistério por detrás de tudo isso, desde a queda do homem até os dias de hoje, com a finalidade de Deus salvar uma nação específica, os israelitas. Não era para salvar esse plano da vinda de Jesus, profetizado aqui na Bíblia, e a vinda de Jesus não era realmente para salvar nós. Então, está muito claro que existia aí, até antes de Cristo, acepções de pessoas em relação à salvação. Em consequência disso, eu atribuo que esse povo tinham sido excluídos da presença de Deus por pecados não confessados, por pecados cuja sentença era morte ou desligamento. E como, pela história antropológica, nós observamos que existiam várias nações, vários povos na face da terra, e que a Bíblia em si está destinada a apenas uma nação, a Israel. As outras nações totalmente ignoradas, inclusive de nações que estiveram aqui e que desapareceram por completo, como é o caso dos neftalins e outras nações que desapareceram, os jebuseus, saduceus e muitas outras nações, muitos outros povos desapareceram da face da terra. Os israelitas, Deus fez um plano de salvação deles, o que significa que todos então estavam excluídos do plano da salvação desse Deus Jeová, a qual nós acreditamos, sendo ele o feitor de todo o universo. Então vejamos, muitas nações desapareceram, muitos povos desapareceram,
povos que nós não sabemos, na verdade, a sua origem. Eu tenho a minha ideia própria, que eu não posso expressar, da vinda dessas outras nações que estiveram aqui e que desapareceram. A sua origem, a Bíblia traz de uma forma entre letras, que necessita então de um estudo mais aprofundado. Mas eu quero falar de uma forma generalizada que muitas nações, ou todas as outras nações, com exceto os israelitas, não estavam no plano de salvação. Por que a salvação chegou a nós, não judeus? Porque os judeus não receberam o Messias, o enviado, Emanuel, Deus conosco, Jesus encarnado na pessoa de Deus que esteve aqui. Os judeus não o receberam. E por isso essa salvação foi alcançada pelas outras nações, pelos outros povos, os quais não estavam incluídos nesse plano de salvação de Deus. Vejamos que, quando nós falamos em Deus, nós acreditamos em um Deus criador de todos o universo. Mas a Bíblia fala de muitos deuses. Existem muitos deuses. Deuses poderosos, potestades poderosas que existem. E cada nação está sob o jugo dessas potestades. Sob o jugo dessas potestades, desses deuses que não são o Deus, ou que não é o Deus criador de todo o universo. Mas, porém, o seu poder é influente na vida dos homens. Por que os homens praticam mal? É influenciado por esse Deus que manda, que muita gente desconhece e fala que não existe outro Deus. Não existe outro Deus salvador, mas existem vários deuses. E o próprio Jesus confirmou isso. Existem vários deuses. Então, por isso que para você entender o plano da salvação, primeiro você tem que entender no mínimo o plano do mal. Porque senão você acha que não tem um plano do mal, que não tem outros deuses, e você pensa que só tem um Deus e fica acomodado. Não vai buscar o Deus que quer salvar esses outros povos da condenação que os deuses, digamos assim, impuros, querem levar, conduzir esse povo. É uma guerra. Nós vemos claramente uma guerra. Então, para você entender a salvação, primeiro você tem que entender o plano da condenação. Entendendo o plano da condenação, aí você vai ter condição de escolher que tipo de salvação você quer. Que tipo de salvação? É a salvação oferecida pelo Deus de Israel, ou é a salvação prometida para o Deus das trevas? Então, o Deus das trevas, chamado Deus das trevas, que é o adversário do Deus criador dos céus e da terra, ele continua sendo Deus. Por que ele continua sendo Deus? Porque ele continua dominando a mente de muitos povos, de muitas nações. Domina a mente de presidentes, de partidos políticos. Domina a mente de criadores de religiões, cujas religiões têm apenas o poder político e econômico. Eu já vi pastores de grandes igrejas evangélicas dizer que não acreditam em Deus, que não acreditam no inferno e nem no céu, que o mundo é esse aqui presente. Eu já vi muitos intelectuais falarem isso, e tem milhares de seguidores. E tem pessoas que têm Deus como Buda, tem Deus como Maomé, e assim sucessivamente. Então não vamos cair no engano, na falsa crença que não existe outros deuses dominando aqui na face da terra. Existe sim. Agora, a minha fala de hoje
é que você queira aceitar o Deus de Israel, que é o Deus que nos promete salvação e nos levar para um lugar celestial, da qual Jesus prometeu nos tirar daqui e levar para lá. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e eu estou aqui apenas cumprindo uma missão. Então você tem que aceitar esse plano de salvação pregada por Jesus, né? E Jesus cumprindo a missão de Deus, para você ter um lugar diferenciado dos outros que vão para o local aonde o Deus dessas trevas tem prometido de levar as pessoas. Para isso, você tem que entender as Sagradas Escrituras e o plano de salvação, para que você possa decidir com segurança: eu quero Jesus porque eu quero esse céu prometido por Jesus, eu quero essa bênção prometida por Jesus, esse livramento prometido por Jesus é esse que me interessa. Por isso, nós convocamos a todos que ouçam, que entendam e que tenham mais amor a si mesmo, mais amor a Deus, para não deixar que a sua alma, o seu espírito, não deixar que a sua vivência espiritual depois da morte caia na mão do Deus das trevas. Que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento da sua palavra, o entendimento do plano de Deus, na verdade, em relação a esse povo que Ele quer retirar da mão do poder das trevas. Que Deus nos abençoe a todos.